Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa, o programa que não fala só sobre concreto, mas sobre coisas concretas que transformam a vida daqueles que assistem o nosso programa. A verdade é essa. A gente fala de muita coisa concreta, mas hoje a gente vai falar de concreto também. De concreto, de estrutura protendida, de tantas outras coisas, com o maior especialista em estruturas civis da atualidade e o referência em CIPECAD, né, o software de dimensionamento estrutural. Seja muito bem-vindo, Valtner Wagner, nosso amigo aí, veio compartilhar um pouquinho da sua história. Muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a participação aqui no podcast. A primeira vez que eu vou para um podcast, né? Vamos inaugurar aí essa sequência de podcast que vão ter para frente, né? Então vai ficar aí marcada na história. 7 de maio de 2026. Agradecer o convite, a recepção aqui na Coliseu. Vai ser um prazer poder trocar uma ideia, passar a experiência para vocês daquilo que vivi, daquilo que deu errado, daquilo que deu certo, para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Sensacional. Eu quem fico honrado de ser o primeiro podcast. Você que tinha um podcast há mais tempo do que eu e não chamou o Valtner, perdeu. Né? Fico muito feliz. A gente estava falando das conexões, né? Então, das pessoas que nos trazem outras pessoas que têm o mesmo propósito, que acreditam nas mesmas coisas. Tati e Fernando, preciso honrá-los aí. Vocês viabilizaram esse nosso contato, né? Então, Tati e Fernando são mentorados do Valtner. E eles fizeram a ponte realmente. E, cara, vou confessar, eu não tinha falado isso antes, eu vou falar aqui na gravação. Eu sempre quis te chamar. Ai, cara. Mas é longe, né? Mas é longe. Aí eu falei, não, pô, é longe. Eu até posso mandar um direct no Instagram, falar com a equipe dele, mas tá longe. Acho que ele não vai vir no meu programa. E ó quem tá aqui. Ó que outra, né? Ó o poder de você imaginar as coisas e se conectar com as pessoas. Então, fico muito grato da sua presença. Para quem não sabe, Valtner veio do Pernambuco ontem à noite. Loucura! Meu, pegou uma brechinha na agenda, encaixou e falou, vamos embora, vamos pra cima. Hoje, daqui a pouquinho, né, hoje dia da gravação, ele vai para o CREA São Paulo daqui a pouco, vai ter uma palestra excepcional também, então você que é aluno do Valtner, você que quer participar, que a gente vai mudar um cortezinho ainda na rede, então já... Isso. Né? Então, participa porque realmente está excepcional. É do CREA Capacita, né? Então, um programa do CREA que é muito relevante e que eu acho que fica gravado também, né? As palestras. Eu acredito que sim. É que vai ser transmitido pelo YouTube, então, pô, não vai conseguir? Assiste pelo YouTube. Mas se capacite. Acho que essa é a palavra-chave. Cara, feita essa introdução, eu queria que você se apresentasse, né? Eu já te conheço há bastante tempo, você não me conhecia ainda, mas eu sou seu seguidor assíduo aí, acompanho. Te apresentei aqui a minha equipe. Minha equipe usa do seu conteúdo, aprende com você, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, o que que você faz e, principalmente, como chegamos até aqui. Conta um pouquinho da sua história. Muito bom, né? Essa pergunta aí, quem sou eu? Acho que é uma pergunta bem... com muito sentido, né? Muito significativa. Eu gosto de uma frase de São Francisco de Assis. Ele diz assim: sou o que sou diante de Deus. Às vezes a gente sempre busca padrões para identificar aquilo que você é. E ele se reconhece como aquilo que ele é diante de Deus. E se a gente olha a grandeza de Deus, o que nós somos? Nada. Nós somos um pó ali perto daquilo que Deus é. E aí eu olho para essa frase e eu me reconheço assim como um pó insignificante. Você fala, o maior especialista para mim, sou um pó insignificante, mas que Deus deu a vida por mim e aí por isso eu tenho que fazer tudo por amor e ser aquilo que ele me chamou para ser. E aquilo que ele me chama para ser hoje, né, principalmente é ser esposo da minha esposa Natália, quero mandar um beijo, ser pai do meu filho Afonso e ser o profissional que Deus me chamou, né? Vocês me conhecem pela profissão, por ser calculista, por ser professor, por ter uma pós-graduação, por ter um canal, por ser empresário, mas tudo isso é um fruto, é um reflexo daquilo que eu busco com a minha vida em Deus, né? De ser esse pai, de ser essa família, e aí eu tenho o meu trabalho como instrumento, e aí partindo da parte do trabalho, que geralmente é o que a gente busca querer saber, né? Eu sou calculista estrutural, especialista na parte de concreto armado e protendido.
E sou calculista há 10 anos, fazem desde 2016 que eu trabalho como um calculista estrutural. Além disso, eu tenho a empresa que é a Start Engenharia Estrutural, com meu sócio Vinícius, que é de Formosa, Goiás também, né? Sou sócio e diretor. Tenho nossos colaboradores que fazemos projetos em todas as regiões do Brasil e provavelmente a maioria que me conhece pelo meu trabalho nas redes sociais com o Estrutural na Real. Sim. Estrutural na Real, nosso curso de cálculo estrutural, junto com a nossa pós-graduação do Instituto Estrutural na Real, onde nós já capacitamos mais de 5.000 engenheiros para fazerem cálculo estrutural com segurança, com economia, com execução e principalmente, que para mim, e todos os nossos alunos falam isso, é a parte de você conseguir monetizar e viver disso. Nada adianta você saber fazer o cálculo estrutural e você não conseguir monetizar isso. Então, o que me impulsiona, o que brilha meu olhar, o que eu fico feliz é quando o meu aluno ele perde a insegurança de fazer o cálculo estrutural, mas também quando ele tem resultado. E aí a gente estava falando aqui anteriormente das nossas famílias, de prover para a família, né, para um filho, para a esposa. Fico muito feliz quando um aluno meu fala e diz, comprei uma casa, comprei um carro, coloquei meu filho num colégio melhor. E isso é o que faz meu coração cantar, digamos assim, para ensinar o cálculo estrutural. E aí, como eu falei, a gente já tem mais de 5.000 alunos aí, e isso veio da produção de conteúdo. Você falou que me conhece, né? Desde 2018, que eu produzo conteúdo nas redes sociais, assiduamente, né, durante esse período. E tenho certeza aqui que nessa trajetória aí de 10 anos tem muita coisa para a gente conversar. Você falou aí como é que eu cheguei até aqui. Não sei se tu vai querer que eu fale aqui direto, porque vai ser muita história. Conta um pouquinho, vai, faz um resumo. Faz um resumo, então, vambora. Vamos lá, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Na verdade, eu nasci numa cidade chamada Lagoa dos Gatos. Tem 15.000 habitantes no interior de Pernambuco. E aí Caruaru é uma cidade um pouco maior, cerca de 400.000 habitantes, próximo à capital, Recife, 150 quilômetros. Por aí eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco. E eu comecei a minha história com cálculo estrutural bem interessante, porque eu queria ser jogador de futebol. Olha só. Mas aí eu descobri que eu não tinha vocação para isso. Porque quando ia no colégio já tinha aquelas peneiras, né? Tipo, todo mundo queria só jogar futsal. Ninguém queria handebol, basquete, era só futsal. A peneira ia uns 40 meninos, desses 40 ia ficar 12 que ia ser o time da escola. Oficial. Exatamente. E aí geralmente a peneira era 40, 50, aí eu passava da primeira, passava da segunda, quando ia pro time, não passava. E aí eu tentei isso aí vários anos. Até que teve um ano que eu consegui, sendo que eu consegui sendo goleiro. Aí sabe aquele, o jogador ruim, ele vai pro gol? Sim. E aí eu consegui ser... Tu também tá no time. Eram 4 fases, eu era eliminado na primeira, esse era o problema. E aí eu consegui, né, me tornar do time e tal, sendo que eu falei, cara, eu trabalhei muito para conseguir só ser goleiro, né, e nem ser um excelente goleiro, né, e na época tava acontecendo a Copa 2010 da África do Sul, famosa Copa lá da Jabulani, lembra? Uhum. E eu via os estádios, eu ficava encantado com os estádios, caramba, que impressionante isso. Aí eu comecei a pesquisar assim, quem é que faz esses estádios? Aí eu vi que tinha a mão dos engenheiros. E depois fui pesquisando, e tava na época que eu tava para fazer o vestibular, e aí eu vi que quem fazia eram os calculistas estruturais, que calculava a estrutura. Então, antes de entrar na engenharia civil, eu já sabia que tinha essa área, que era cálculo estrutural, e eu falei, eu vou trabalhar com estádio, eu vou fazer obra de estádio. Eu me lembro que quando eu morava em Lagoa dos Gatos, eu ia para a cidade de Caruaru, é uma cidade que tinha prédios, eu passava assim nos prédios, eu ficava olhando, ficava impressionado. Falei, caramba, como é que isso aqui fica de pé? Uhum. E aí eu entrei na faculdade já nesse intuito de ser cálculo estrutural, desde o primeiro período. Eu falei, eu quero ser cálculo estrutural. E aí o que é que aconteceu? Na faculdade, eu sempre fui um aluno que eu buscava ser o mais objetivo possível. Tirava 7 naquilo que precisava. Agora, quando chegava nas disciplinas de cálculo estrutural, o professor pediu B.R. Johnson, sabe? Resistências materiais. Tá, a Lapa. Então, eu estudava ele todo e fazia todos os exercícios. O professor passava 10, eu fazia tudo. Li todos esses livros aí.
literalmente mastigava para que eu pudesse crescer nessa área. E aí, na faculdade, eu comecei a dar aula, né? A dar aula de monitoria. Me destacava Sim. nessas disciplinas, que é a que a maioria das pessoas são Toma reprovadas, toma pau, leva bomba, né? Como alguns falam, né? Inclusive, nessa turma de resistência dos materiais, tinha cerca de 40 alunos, só 3 passaram, né? Todos os 37... Eu lembro do professor de resistência dos materiais, porque foi um cara marcante. Porque era um cara que, assim, ó, casca dura. Você quer ser engenheiro de verdade, você tem que aprender isso aqui. Ele era desse jeito, doideira. Exatamente. Quero até mandar, eu falo de professor, né? Quero mandar um abraço pro meu professor Douglas. Ele foi meu professor de resistência dos materiais. Aí depois, quando eu passei, né? E aí eu fui dar monitoria. Quando eu comecei a dar as monitorias, né? Foi interessante que a taxa de aprovação, que antes era praticamente 5% da turma passava, a taxa foi lá para cima, tipo 30%, 40%, que para engenharia é muito, né? 40% é muito, 60% reprovar, mas aumentou muito. E eu comecei a perceber que, além de gostar de estrutura, eu tinha vocação de ensinar. E aí eu fui monitor de cálculo 1, de resistência dos materiais, de concreto armado, estruturas de aço, de madeira. E praticamente durante toda a faculdade, como eu estudei na UFPE, era uma faculdade de tempo integral, não tinha muito tempo para estagiar, para trabalhar fora. Então eu me sustentei dando aula, praticamente, e também com alguns trabalhos que eu fazia por fora já de cálculo estrutural, que aí, quando chegou em concreto armado, foi onde eu aprendi o CIPECAD, né? Aprendi o CIPECAD, aprendi os outros softwares também, depois a gente pode conversar sobre isso. E quando eu aprendi o software CIPECAD, eu comecei a fazer algumas estruturas para alguns amigos que já eram formados, né? Comecei a ajudá-los nessa questão. E aí foi com essa jornada de gostei muito de cálculo estrutural, comecei a dar monitoria. Logo na faculdade, eu comecei a fazer projetos estruturais que, quando eu saí da faculdade, eu já estava inserido no mercado. Já tinha vários clientes, né? Eu até brinco, né, que eu passei pelo impeachment de presidente, passei por greve dos caminhoneiros, passei por pandemia, passei por tudo que a gente já viu aí nesses últimos tempos, né? Sim. E nunca teve um dia que eu fiquei sem serviço. Sim. Porque desde a faculdade, eu sempre estava na faculdade, mas meu olhar era para o mercado de trabalho. Sim. E aí, quando eu saí da faculdade, eu já tinha uma certa experiência. Os alunos, que eram meus monitorados, eles pediram para que eu fizesse um curso. Aí eu vi que tu já faz projeto, trabalha com CIPECAD, eu também quero trabalhar com cálculo estrutural. E aí foi que eu abri a primeira turma, foram 10 alunos ali, e eu ensinei para eles. E é interessante essa história, porque a gente pegou um projeto e fez ele do início até o fim, que na faculdade você não vê. Você aprende a dimensionar uma viga, um pilar, uma laje, né? Mas coisas isoladas. Não faz sentido, mas tudo bem. Exatamente. A estrutura ela se comporta de maneira global. E aí, quando eu ensinei tudo, eles falaram: Waldner, na faculdade eu aprendi estruturas na teoria, mas contigo eu aprendi estrutura na realidade. E aí foi aí que surgiu o nome, estrutural Na real. na real. Falei, então esse vai ser o nome. E aí foi essa história aí que depois a gente fez, se não me engano, foram 14 turmas presenciais. A gente foi em várias cidades, em outros estados também. Começou, e aí eu queria ir além, porque as turmas eram final de semana, 15 pessoas por turma, porque eu não conseguia atender muita gente. Falei, não, eu vou levar esse trabalho para as redes sociais. E aí, em 2018, 2019, comecei a divulgar nas redes sociais. E a gente tá aí até hoje. Aí abriu o Estrutural na Real, já são mais de 40 turmas, mais de 40 turmas. Conseguimos também a pós-graduação reconhecida pelo MEC também. E aí, essa pós-graduação aí são alunos de todo o Brasil também que a gente tem conseguido alcançar e trazer o nosso objetivo, que é ensinar de forma extremamente didática, de forma prática e que leve o aluno a ter resultado com o cálculo estrutural e consiga viver disso. Então, basicamente, vocês me conhecem, foi essa história aqui que me trouxe até aqui hoje. Que doideira, né, cara? E olha o movimento que acontece ao longo do tempo, né? Hoje, olhando as suas redes sociais, as pessoas veem lá 200 mil seguidores. E querendo ou não, é um público muito específico. Porque não é todo mundo que vai te seguir. Exatamente. Não é a senhorinha, a tia que segue a página de fofoca. Não tem dancinha. Não tem dancinha, não tem nada. Cara, é um conteúdo
técnico, é um conteúdo de análise, de verificação de estruturas. Então, assim, só vai ver aquilo quem quer ver aquilo, a pessoa que vai atrás realmente. E olha o público que você atinge, cara. É muita gente, é muito impacto mesmo. Você pegar 200 mil pessoas, 200 mil, sei lá, acho que em São Paulo a gente tem 200 mil engenheiros. É tipo assim, todos os engenheiros inscritos no CREA de São Paulo, todo mundo te assiste. E quando eu olho meus amigos engenheiros que seguem você, cara, todo mundo. Todos os meus amigos seguem você porque, de fato, é um material de muita relevância, né? Então, você quando começou, quando você foi para as redes mesmo, você já tinha essa perspectiva, essa ideia de ter um alcance o máximo possível, sem limites. Quando eu comecei nas redes sociais, o que aconteceu, né? A gente tinha já um alcance presencial e eu queria expandir isso. Mas na minha cabeça era, poxa, eu sou de Pernambuco, não tenho pessoas ao meu redor que trabalham com isso, não tenho network que vão me impulsionar. Na época, você crescia muito no arroba, né? Uma pessoa ia divulgando a outra. E também eu utilizo um software muito específico, né? Uma área muito específica e meu conteúdo é técnico, como você falou. E aí, acabou que eu comecei a fazendo conteúdo e eu percebi uma coisa, que às vezes as pessoas olham, veem meu conteúdo muito bom, mas eu acredito que o meu superpoder é a constância. Eu tô desde 2018 praticamente todos os dias postando um vídeo. E eu percebi que toda vez que eu postava um vídeo, chegava seguindo novo. Toda vez que eu não postava, o perfil travava. Então eu falei, encontrei um caminho. Então meu caminho é eu ser extremamente constante. E aí é que mora o diferencial. Por quê? Magno, saber o que fazer, a maioria das pessoas sabem o que fazer. Agora, existe um gap muito grande, um abismo entre você saber o que fazer e você conseguir colocar em prática. E aí, isso é o que eu busco desenvolver. Eu sei o que fazer, agora eu consigo colocar em prática. Aí são praticamente 7 anos, 7 a 8 anos de produção de conteúdo, constantemente colocando em prática aquilo que eu sei fazer. E aí, isso é que me fez ter essa relevância maior na internet. Não é porque eu sou super talentoso, não é porque eu sou um profissional totalmente diferenciado. Sim, eu tenho meus atributos, mas eu também tenho certeza e quero impulsionar também. Quero que dessa conversa pessoas que às vezes são travadas nas redes sociais possam fazer isso. Tenho certeza que tem profissionais que são melhores que eu, tenho certeza. Sim. Agora, tenho certeza também que a maioria não é tão conhecido como eu sou. E isso é por causa da constância de fazer acontecer e sempre trazer aquilo que o público quer. O público está saturado, por exemplo, de aprender estrutura na teoria, né? Coisas separadas na faculdade. Então, trago aquilo que é a prática, a vivência daquilo que eu realizo no meu escritório e que eu estou passando para ele ali praticamente como se fosse um diário, né? Diariamente. Não, exatamente. E você tem, ao trazer dessa forma tão didática e tão constante mesmo, né? Então, quando eu falo que eu coloco o CIP e aparece você, ao invés de aparecer a página oficial da Múltiplos e tudo mais, é porque você é mais constante do que a Múltiplos, isso é fato. Eles são uma empresa e você acabou tendo essa identidade. Então, quando eu coloco como fazer um reservatório no CIPCAD, aparecem os vídeos do Valtner explicando como fazer um reservatório. E a Múltiplos tem isso também. Eu já vi esse material da Múltiplos lá. Mas a sua constância, a quantidade de visualizações, cara, te leva à frente. E acaba realmente, você torna esse material, essa coisa técnica, tangível, né? Então, a forma como você apresenta e tudo mais, deixa tudo muito mais fácil. A pessoa consegue, em poucos minutos, em 5 minutos, entender quais são os comandos. A pessoa já sabe como faz o dimensionamento do reservatório. Eu preciso entender o empuxo, a altura, né, as especificações do concreto. Beleza, essa teoria a pessoa já tem. Mas e na prática, e na operação do software de fato? Como que funciona? E aí a gente entra num ponto interessante, que é a questão da responsabilidade mesmo. Saber o que você está fazendo num software de dimensionamento, né? Então hoje a gente tem diversos programas de dimensionamento estrutural, 3 principais, né? Então, TQS, EBERIC e o CIP, eu acho que esses são os mais conhecidos. Aí tem a galera da planilha, tem a galera que vai trabalhando de diversas formas, mas esses são os principais, que tem uma interface mais tranquila de se trabalhar. E tem o SAP lá para análises mais completas e tudo mais, complexas, que também não traz o nível de detalhamento, ele só dimensiona mesmo, você consegue ver a teoria do funcionamento das coisas. Sim.
Mas, então, a gente tem uma gama de softwares, possibilidades realmente das pessoas acessarem esses softwares, mas eu acho que a gente tem um ponto principal que é o que você traz, que eu queria falar sobre isso, sobre a diferença entre ser um operador de software e ser realmente um engenheiro estrutural, um calculista estrutural. Porque isso é o que nos preocupa realmente como profissionais de engenharia, né? Aham, exatamente. Até tem um pensamento assim que eu tenho que talvez seja um pouco polêmico, né? Eu acredito que engenheiros vão ser substituídos por IA. Por quê? Porque depois é interessante, se a gente for ver a linha do tempo, né? Então, os engenheiros lá de trás, como é que eles calculavam? Era na munheca. Na munheca. Às vezes no ábaco ali para calcular, para fazer as contas. Depois veio a calculadora. Depois da calculadora veio um Excel. Depois veio um AutoCAD. Né? O pessoal anteriormente fazia ali na caneta Nanquim. Então, eles dominavam o que é o cálculo estrutural. O que são soluções estruturais. E aí, depois que chegou os softwares, que isso para mim é maravilhoso. Inclusive, eu sou adepto de software, amo software, porque ele tem a função que é nos dar mais produtividade, mas ele não vai substituir o engenheiro. E é o que é que acontece hoje em dia. Eu vejo que muito engenheiro, antes de perguntar como é que eu faço o cálculo estrutural, ele pergunta qual o software que faz o cálculo estrutural por mim. Esse engenheiro ele vai ser substituído por IA. E é interessante porque às vezes o pessoal fica querendo discutir na internet, qual é o melhor, o CPCAD é o TQS ou o Eberic. Você nunca vai me ver brigando por qual é o melhor software. O CPCAD é o TQS ou o Eberic. Eu uso o CPCAD desde 2016, fazem 10 anos. Para mim, é o que eu mais gosto de trabalhar. Mas se você usa o TQS e você é um bom cálculo estrutural, vai sair um bom projeto estrutural. Se você usa o Eberic, você é um bom calculista estrutural, vai sair um bom projeto estrutural. Igualmente com o CPCAD, igualmente você fazer no Excel, no papel. Se você for um bom calculista estrutural, vai sair um bom projeto estrutural. Mas o que é que acontece? Isso me deixa muito triste. A maioria dos engenheiros é que eles estão mais preocupados com o aplicativo, com a IA, com o software, que vai fazer o trabalho por ele, do que de saber o que é que realmente está sendo feito. E a maior preocupação é porque, como as coisas estão tão fáceis, por exemplo, você vai modelar um prédio, cara, você modela um prédio em 4 horas, 8 horas. Está muito fácil. Antigamente era meses que você passava para fazer isso. Como está fácil, as pessoas perderam a dimensão da responsabilidade que é você calcular um prédio. Da responsabilidade, primeiro, com a vida humana. Imagina acontecer uma ruptura numa viga, uma ruptura numa fundação. Pode acontecer de cair uma determinada parte da estrutura e levar a óbito pessoas, mas também a responsabilidade financeira. Por quê? Imagina, vamos pegar aqui um exemplo de um prédio, que é algo maior. Você vai pegar ali um prédio, aqui em São Paulo, um metro quadrado é caríssimo. Às vezes um estúdio, você vai comprar um estúdio por 500 mil a 1 milhão. E aí tem dezenas de estúdios. Você vai ser responsável por aquilo. Parece que o calculista estrutural de hoje em dia não entendeu a responsabilidade que é ele errar numa estrutura como essa. Porque ele confia cegamente no software, ele entrega toda a segurança da estrutura no software, sendo que o software ele é uma calculadora. E detalhe, né, os que não são calculistas estruturais, os que são operadores de software, eles geralmente terceirizam a culpa quando o projeto sai ruim. Se o projeto sai superdimensionado, a culpa é do software. Se aparecer um problema, a culpa é do software. Mas é a mesma coisa de você chegar na prova de concreto armado, seu professor passa para você calcular uma viga, e aí você digitou errado na calculadora, e aí você tira 0 na prova, porque você errou a questão. Você dizer, professor, a culpa é da calculadora. Não faz sentido algum. E do mesmo jeito, essa questão com software. Então, o software é apenas uma ferramenta. E aí, esses engenheiros que eles priorizam mais o software, priorizam mais a ferramenta do que os fundamentos da engenharia estrutural, eles vão ser substituídos. Porque vai chegar um IA que vai fazer esse processo e vai fazer aquilo que ele não quer fazer. Que é entender de solução estrutural, que é entender o que tem por trás da estrutura e conseguir interpretar o software e dominar ele e não ser dominado pelo software. É loucura, né? A gente falar que você deu um problema porque o software calculou errado. Você insere as informações, e essa é a essência, e é isso que você passa no estrutural na real, né? De que a gente tem que saber o que está colocando de informação.
as informações iniciais, as premissas de cálculo, tudo isso tem que estar muito bem estabelecido para que sim a gente consiga entender e calcular de fato, a calculadora fazer a sua parte, né? Porque os softwares, todos eles, são calculadoras modernas, em que você coloca todas as informações, as premissas, e ela vai retornar os esforços e tudo mais, e o detalhamento necessário. Que antigamente você calculava tudo isso, depois vinha lá, 4 ferrinhos de 10, aí 4 ferrinhos de 10, tal, com espaçamento tal, estriba, catando. E hoje o software, você consegue colocar os parâmetros para gerar esse cálculo, esse detalhamento, e com isso, otimizar o tempo. Mas a gente perder essa essência do cálculo, de entender o que é uma concepção estrutural, se uma concepção estrutural está correta ou não, identificar a forma como colocar os pilares, o sentido dos pilares. Tem gente que coloca no software de qualquer jeito. Eu acho que se colocar na horizontal tá bom, se colocar na vertical tá legal também, mas, cara, isso muda tudo. Né? Essa concepção, essa visão de entender o porquê das coisas é essencial. Né? Você passa muito disso, de, coloca o pilar nesse sentido do vento, parede, maior superfície de contato, tal. As pessoas não têm essa visão. Mas o meu pilar deu 32 ferros de 12 um pilar de 40 por 40 com 32 ferros de meia. O software vai te retornar isso. Pode ser que retorne mesmo, explode lá, não cabe nem concreto de tanto ferro que tem, sendo que você só fez uma concepção estrutural errada. Isso é loucura. Né? A gente tem que ter essa visão da concepção estrutural antes de mais nada. A faculdade ela é muito superficial, infelizmente. Né? E acho que cabe a nós, profissionais que já estamos atuantes na engenharia, conscientizar as pessoas disso. Que sim, a faculdade tem seu papel primordial, a gente tem que sim se formar em engenheiro para ser calculista, não existe a possibilidade de um operador de software fazer projeto estrutural, não existe isso, não é possível, mas é importante que a gente tenha a ciência de que o que a faculdade entrega é a estruturinha isolada. Quando a gente começa a entender que tudo acontece de maneira global, que a estrutura ela se comporta de maneira global, não é viga por viga, o apoio de um lado, a distribuição da carga. Cara, tudo é uma coisa só, uma coisa implica na outra. Então, a gente falta isso na faculdade, a gente não tem essa visão, mas a gente tem que ter essa base mais bem desenvolvida, mas acima de tudo, ter pessoas que conscientizam as outras pessoas, que você não sai preparado da faculdade para fazer um dimensionamento de um prédio. A gente tem que ter essa maturidade, essa franqueza e sim, ir atrás da capacitação, ir atrás de materiais de qualidade, de professores de qualidade que tenham esse compromisso, de trazer aí as coisas de maneira fácil, de maneira didática e de, acima de tudo, com muita responsabilidade, né? Eu gosto de falar muito aqui sobre responsabilidade, as responsabilidades do engenheiro. A gente é responsável por muita coisa, cara. É loucura. Imagina, você faz uma coisa superdimensionada, porque o subdimensionado pode acontecer e é trágico. Mas o superdimensionado é muito ruim também. Imagina, eu tenho 30 andares de um prédio. Uma viga que era para ser 2 barrinhas de 10 milímetros. Eu coloco 10 barras de 10 milímetros de meia polegada. Isso em 30 andares. Olha o prejuízo que você está dando para o seu incorporador. E a sua responsabilidade como engenheiro, é sua responsabilidade ter essa visão. De se preocupar com o bolso mesmo. Né? Você ensina muito sobre precificação, né? Quanto cobrar no projeto e tudo mais. Mas antes disso, o profissional tem que ver, mas quanto que isso vai custar para o meu cliente? Enxerga o macro, né? Porque o impacto é muito grande. O nosso serviço, né? O serviço do profissional é muito relevante. A gente tem que levar isso com muita seriedade e isso é o que você sempre passa. Essa seriedade, gente. Vamos aprender isso. Vamos aprender o comportamento da estrutura. A partir daí, o software me deu um resultado, mas por que ele deu esse resultado? Né? O que está acontecendo? Então, esses mistérios, acho que é essencial a gente sempre ter em mente. O que você enxerga como algo essencial para a gente ter um bom projeto estrutural? Porque uma vez que as pessoas elas têm muito bloqueio, muito profissional tem o medo que você falou no começo, né, de entrar nessa área, porque é uma área mística, talvez, né? A pessoa não aprendeu direito na faculdade, aprendeu superficialmente, e fala, eu vou tocar a obra que é mais fácil. Como que faz para a gente entrar na parte do projeto estrutural com segurança, né? Qual que é a sua recomendação nesse sentido? Só falando, até antes de responder essa pergunta que você fez, né? Você falou um pouco sobre precificação, sobre eu cobrar correto o cliente, mas também entender o que é que isso vai pesar no bolso do meu cliente. Isso é muito interessante, sabe por quê?
a gente na Start, a gente tem um serviço diferenciado onde todos os nossos projetos passam por um processo de otimização rigoroso. Porque a gente sabe exatamente que, por exemplo, uma casa de alto padrão, geralmente 30% a 40% do custo total dela vai todo na estrutura. Então, uma casa de alto padrão, se você for gastar 2 milhões nela, então 600 mil vai na estrutura. Sendo que esses 600 mil, ele pode variar para mais ou para menos. Para mais, se for superdimensionado, talvez gastar 700 mil, 800 mil, ou para menos, se for subdimensionado. Se for otimizado. E você conseguir economizar 50, 100 mil reais ali em um projeto estrutural. E aí, olha como é interessante essa questão do engenheiro saber o que está fazendo. Há uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos um projeto. Era um projeto de 1.000 metros quadrados. Esse projeto de 1.000 metros quadrados, um calculista anteriormente tinha calculado a estrutura. Essa estrutura, ela ia gastar 1,2 milhão com o projeto estrutural dela. E aí, o construtor, que era uma construtora já experiente, viu que o projeto estava superdimensionado. Ele teve o discernimento, ele percebeu, peraí, pelo meu feeling aqui, isso aqui está superdimensionado. Então, ele foi lá e contratou, ele contatou o cliente e pediu para contratar outro projeto estrutural. E nosso escritório foi escolhido para fazer esse outro projeto estrutural. E aí, a gente fez novamente o cálculo estrutural e saiu de 1,2 milhão para 900 mil. Ou seja, 300 mil reais de diferença em uma casa de alto padrão que ia gastar 1,2 só na estrutura. E aí é onde pega o comparativo de preço sobre precificação. Esse calculista tinha cobrado 15 mil reais no projeto estrutural. A gente cobrou 35 mil. Ou seja, 20 mil reais de diferença. O cliente, geralmente, ele vai olhar para a próxima etapa da obra. Qual é a etapa agora? É contratar o projeto. Então, ele vai querer o projeto mais barato, sendo que ele não consegue ver para frente o que é que esse projeto vai impactar. Então, esse projeto ele vai impactar lá na curva ABC, onde os itens da parte A, que é a superestrutura, são os mais caros. Então, um projeto que ele vai gastar muito pouco, ele vai gastar ali menos de 5% da obra, vai impactar diretamente naquilo que vai custar 30% da obra, que é a estrutura. Então, ele quer economizar nesse projeto, mas ele vai gastar muito mais na obra. Sim. E aí a gente conseguiu mostrar para a cliente. E ela percebeu, tá vendo que 20 mil reais a mais nesse projeto, que era 35 e o outro é 15, saiu barato, porque desse 20 mil, tu economizou 300 mil, então é muito mais barato, é muito melhor você economizar na obra do que você economizar com o projeto. E aí a maioria dos profissionais não tem essa consciência. E aí é uma coisa que eu fico muito triste, tem muitos profissionais que cobram barato, e aí eles trabalham no volume. É aquele profissional, eu vou ganhar no volume. Fazer muito projeto, vou cobrar 10 reais o metro quadrado, parece que é uma síndrome de 10 reais, eu nunca vi isso aí não. É a síndrome. Quanto é um projeto? 10 reais o metro quadrado. Aí a obra é, por exemplo, 1.000 metros quadrados, a obra vai gastar 5 milhões e ele vai cobrar 10 mil numa obra de 5 milhões. Não faz sentido isso na minha cabeça. E aí o cara vai lá e quer fazer no volume, então ele pega muito projeto num preço baixo, ele superdimensiona tudo, porque você não tem tempo para otimizar, você não tem tempo para revisar, porque se você está com muito projeto, você não vai dar conta. E aí esse cara, ele mancha a engenharia, o pedreiro fala mal dele porque botou muito ferro, o cliente fala mal dele porque gastou o dinheiro que era para o cliente gastar no acabamento, nos móveis, gastou todo na estrutura sem necessidade, e o profissional que faz um bom serviço, ele fica refém desse profissional que é antiético e que cobra muito mais barato para pegar no volume, e aí esse profissional que é bom, ele vai ter que baixar o preço dele para pegar o projeto, porque esse cara manchou o mercado. Então é algo que eu tenho batido muito no pessoal. Eu falei, galera, vocês não estão brincando com... tá fazendo uma casinha de cachorro. Você está fazendo, por exemplo, uma casa de alto padrão, uma casa de milhões. É o maior investimento da vida de uma pessoa. Teve um sócio meu antigo que ele falou isso. Tu já parou para pensar que nós trabalhamos com o maior investimento da vida de uma pessoa? Se você for olhar ali a média dos brasileiros, qual é o maior bem que ele tem, o bem mais caro que ele tem? De modo geral, o imóvel. O imóvel, a casa própria. Raramente vai ser um carro, uma viagem. Não, é o imóvel.
E esse imóvel, ele não é só a questão do dinheiro aqui, pá. Mas esse imóvel é tempo de vida. Tem pessoas que passam 20, 30, 40 anos para conquistar seu imóvel, trabalhando suado ali 8 horas por dia, 44 horas semanais, dedicando às vezes até mais do que isso para dar conforto para a família dele, para que ele possa ter um bem-estar. E aí chega um engenheiro que não valoriza a profissão, tá nem aí pro dinheiro do cliente, vai cobrar baratinho, mas vai colocar uma carga muito maior, vai deixar o projeto com muito mais aço, e o projeto que antes era barato, ele vai sair muito mais caro. E esse profissional não valorizou o tempo de vida que o cliente dedicou para fazer aquela obra. E só para a gente finalizar, essa parte, o engenheiro tem que ser humano. E eu sempre ensino isso para os meus alunos. Só entrega um projeto estrutural se você colocasse a sua família nele. Você colocaria a sua família dentro. Se fosse para você, você faria esse projeto, executaria essa obra? Se não, volte, revise, otimize, porque senão não vale a pena. Você vai estar fazendo algo que você não faria para você mesmo. E essa A essência, a né? essência e o ponto máximo da excelência. Sim. Jesus nos ensinou isso. Fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Sim. Essa é a regra. E é a regra para engenheiro também. Com certeza, a gente tem que ter essa visão. Me colocar no lugar do cliente. Eu achei caro. A gente tem que ter essa balança também, né? De não pensar com o bolso do cliente em alguns aspectos, no sentido, o meu projeto tá caro, mas tá caro em relação ao quê? Eu pagaria o meu projeto? O meu preço de projeto? Imagina esse primeiro ponto. Na minha condição atual não, mas eu sei que o meu cliente tem essa condição e que a obra tem uma perspectiva de investimento tal. Poxa, eu não posso cobrar tão barato. Se ele não tem o preparo, se o cliente vai chorar na fase de projeto, ele não tem o dinheiro da obra. Tem um áudio até do WhatsApp aí que era meio viralizado de alguns anos. Acho que você deve ter visto, sei. que é um dinheiro. Se não tem dinheiro pro projeto, nem mexe com obra. Vai trabalhar com outra coisa. E isso é verdade. Se você não tem dinheiro do projeto, não começa a obra. Mas todo mundo tem o dinheiro. Eu tô preparado para gastar 1 milhão na obra. Então, cara, você tá preparado para gastar 50 mil de projeto para resolver o seu problema? O projeto, ele custa 5 a 7% do valor da obra, cara, é irrisório, né? O vaso sanitário que as pessoas colocam nas casas de alto padrão é mais caro do que o projeto. Então, assim, a gente tem que ter essa visão da complexidade daquilo que a gente faz e saber precificar e dar o valor. Eu acho que essa é a essência que você mais mencionou. Pô, quanto que essa pessoa vai trabalhar, quanto de esforço ela vai ter para realizar esse sonho. Quando a gente enxerga isso, a gente se coloca no lugar da pessoa dessa forma, tudo muda. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você fala, não, pô, esse cara que trabalhou pra caramba, ele, tá ralando. Ou o cara é rico, tem dinheiro, mas ele tem o porquê dele ter resultado, ter dinheiro, ter a casa de alto padrão dele. Ele teve um percurso a seguir até ali. Então, independente da condição social, né, a gente tem que ter essa ciência de que o que a gente faz impacta muito na vida das pessoas. Né? E transmitir isso no processo de aprendizado, eu acho que é um grande compromisso nosso. Então, na faculdade, eu sempre falei muito isso para os meus alunos, né, gente? A gente está fazendo, mas não é pra gente. Mas faça como se fosse. Coloque-se no lugar da pessoa, né? Vista-se como a pessoa se vestiria nesse espaço. Sinta na pele dela realmente, né? Pô, eu ia me sentir confortável com esse projeto, ia me sentir confortável, isso quando a gente fala nos demais aspectos, com essa funcionalidade, tá funcional mesmo quando você está desenvolvendo alguma coisa? Então tudo isso a gente tem que colocar na balança. Faz toda a diferença. E você comentou algo mais no início da nossa conversa, que me lembra algo que eu tenho como ponto principal. Por que eu faço o que eu faço? E por quem eu faço o que eu faço? Quando a gente tem essas duas premissas na vida, tudo dá certo. Se você lembrar por quem você faz e por que você faz. Faço pelo dinheiro por mim mesmo. Não tem sentido. Faz outra coisa. Tenta encontrar um sentido naquilo, né? E aí as coisas começam a acontecer com melhores resultados. Se você só faz pelo dinheiro, por você mesmo, cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir um bom cliente, você não vai conseguir um bom resultado. Agora, se você faz pelas outras pessoas, pelo resultado das outras pessoas, pela realização do sonho, você faz pela sua família, por dar condições melhores para ela, pelos seus funcionários. Pô, por que eu quero que a minha empresa cresça? Para ter mais dinheiro? Não.
Eu quero que a minha empresa cresça para ter mais funcionários, para as pessoas serem abençoadas através do meu trabalho, da minha empresa ela ter tantos frutos, tantos braços, sabe, tanto resultado na vida das pessoas, de forma direta, de forma indireta, ser bênção realmente na vida das pessoas. Quando a gente tem essa premissa, o jogo muda. Você fala, não, cara, eu tenho que fazer o meu melhor porque é muita gente impactada, porque o pedreiro que vai executar essa obra, ele vai ter uma produtividade melhor. Olha que loucura. Quando você pensa, não, eu vou otimizar essa viga porque o armador, na hora de colocar, além do meu cliente ter economia, o armador vai sofrer menos para posicionar essa armadura. Poxa, cara, olha que visão extraordinária. Você está pensando no cara que está lá na ponta. E muitas vezes as pessoas nem. Não. Vai dar trabalho para pôr essa barra aqui. Não tem problema, não sou eu que vou colocar. Pense, sempre tem essa premissa. Por que eu faço e por quem eu faço? Quando a gente começa a não olhar só para nós mesmos, as coisas acontecem de forma extraordinária. A gente tem bons resultados. E aí vão acontecendo coisas assim, de uma maneira que a gente não consegue nem explicar. A verdade é essa. É muito louco isso, assim. É sobrenatural. É Deus realmente que começa a falar, não, filho, você tá realmente do jeito certo. Você tá no caminho certo. E quando não, quando a gente fizer essa autoanálise e você entender que não tá tão certo assim, vamos procurar o caminho certo. Vamos entender o que nos move, né? O porquê fazemos o que fazemos. E as coisas fazem sentido de forma extraordinária. A gente começa a filosofar e vai viajando. Mas voltando aqui para o projeto, eu queria que você falasse um pouquinho como que o CIP transformou, né? A gente até mencionou rapidamente, o CIP, os softwares, transformou esse desenvolvimento dos projetos estruturais e otimizou realmente a vida do engenheiro quando feito aí de maneira prática, efetiva, pensando nesse resultado. Sobre o software, se você for fazer, bora botar ali um projeto de 1.000 metros quadrados, fazer manualmente, claro, às vezes você consegue otimizar ali seu processo, mas você vai passar quase um mês para fazer. Enquanto no software você consegue fazer em uma semana, ou dependendo da sua produtividade, às vezes até menos. Então, como eu falei, o software ele entra como uma ferramenta que vai te auxiliar no teu trabalho, que muita coisa é operacional. Quer queira, quer não, quando você vai calcular um projeto manualmente, você vai passar pelo mesmo processo de cálculo de viga dezenas de vezes, porque vai ter dezenas de vigas. O mesmo processo pelo cálculo de pilar dezenas de vezes, porque vai ter dezenas de pilares. Então, esse processo que é repetitivo, o software entra ali para lhe auxiliar você ter mais agilidade e, consequentemente, mais faturamento. Porque se você consegue fazer um projeto num tempo menor, você vai conseguir faturar mais, né? Você conseguir fazer um projeto com qualidade e também com produtividade. Isso aí vai fazer com que você tenha um bom negócio na engenharia estrutural. Agora, como eu falei, o que não pode é você terceirizar o fazer projeto para o software. Inclusive, se porventura, vamos supor aqui, o software ele utilizou uma premissa de cálculo errada. Você calculou no software achando que estava certo. Tua estrutura caiu, aconteceu algum problema, alguma patologia. Quando for fazer a perícia, ninguém vai perguntar qual era a premissa de cálculo do software. Vai perguntar quem foi o engenheiro que fez e quais foram as premissas que ele usou. Se o software usou as premissas que ele determinou ou não, pouco importa, porque o responsável é o engenheiro civil, é o calculista estrutural. E aí o pessoal se confunde e acaba terceirizando. Aí acha, não, a responsabilidade é do software. Software não é MTRT, não. Quem é MTRT é você, meu amigo. O papo é tanto que no CIP ele tem lá, quando você vai instalar, tem ciência. Exatamente. O que tá fazendo aqui é cálculo, mas a responsabilidade é sua. Tá lá no aceite do software quando você vai instalar. Então, assim, tenhamos essa ciência. BIM é um tema muito interessante, né? Eu vi que você, naturalmente, o CIP ele já tem uma concepção em BIM, a gente consegue ter toda essa ideia do IFC e tudo mais, mas como que você enxerga a implantação dos softwares BIM no Brasil hoje? Você enxerga com boas perspectivas ou está ainda tendo muito sofrimento pela turma? Cara, o BIM eu acho muito interessante, né? Porque é aquilo, tudo que é novo tem uma certa resistência para que você possa mudar. Se você for comparar o BIM com o CAD, é a mesma coisa você comparar o CAD com prancheta. Tipo, não faz sentido. O CAD é muito melhor do que a prancheta. O BIM é muito melhor do que o CAD, mas tem a resistência porque é algo novo. E também tem a resistência porque muitos problemas dá para resolver com o CAD. Por exemplo, você vai fazer uma compatibilização de uma arquitetura de médio padrão, baixo padrão, com o CAD é tranquilo. Você faz ali 2D,
tá de boa, não tem muitas interferências. Agora, por exemplo, atualmente no nosso escritório a gente tem trabalhado com um projeto de altíssimo padrão e com arquitetos extremamente exigentes. Sua esposa é arquiteta, você sabe bem disso. Tem arquitetos que a gente trabalha que às vezes por milímetro ele pede para a gente voltar e refazer a alteração. Às vezes um cortineiro que saiu 1 centímetro para um lado, 1 centímetro por outro, por causa da viga, ele pede para a gente fazer. E se você não tem essa visualização bem ali, tridimensional, com as informações, você alterando e já alterar o projeto todo, não está alterando linhas como no CAD, você vai ter muito mais produtividade com o BIM do que com o CAD. Né? Então, no nível que a gente atua hoje, é quase impossível a gente ter produtividade com CAD, porque é um nível de muito detalhe. Não é um nível que, eu vou colocar um pilar, ele vai sacar 2 centímetros para fora e tá de boa. Vou colocar uma viga, ele vai sacar 3 centímetros para fora e tá ok. Não é assim. Então, tudo isso aí parte da compatibilização arquitetônica junto com a estrutural e também com as demais disciplinas. E aí entra, por exemplo, a que pega mais pra gente é a hidráulica, né? A hidrossanitária, né? Esgoto, água fria, água quente, isso aí pega mais pra gente porque as tubulações são maiores. E aí, quando a gente faz no BIM, antes da obra começar, a gente já consegue compatibilizar a arquitetura, que principalmente o que vai pegar para o calculista estrutural internamente é a altura de forro, acho que é o principal. E aí a gente já consegue prever a solução para passar uma tubulação. Eu vou precisar fazer um furo aqui nessa viga. Então, antes de ir para a obra, eu já faço a viga dimensionada e verificada para suportar esse furo. Eu não deixo para fazer na obra. Que, inclusive, eu já vi várias patologias que o pessoal não faz a compatibilização antes, vai lá na obra, coloca a serra-copos, fura a viga como se não houvesse amanhã. Igual como se fosse. manteiga. Exatamente, como se fosse um pedaço de papel, e aí depois está a patologia lá para você ter que fazer um reforço estrutural, porque não foi previsto antes. Então, tudo isso, o BIM ajuda demais na produtividade, na qualidade e principalmente na assertividade na execução. A gente constrói antes de construir. Isso aí é o BIM. Isso é essencial. Eu acho que quem ainda tem essa resistência, viva o processo. Não é fácil você migrar o seu escritório, a sua forma de atuar de um dia para o outro, do CAD para o BIM. É difícil, cara. A galera que tá acostumada aí, os cadistas brabo, não gosta não, porque é diferente mesmo, é outra forma de trabalhar. Eu fui cadista por muito tempo, então as letrinhas aqui, comando e mouse correndo doido, era o que a gente fazia. E BIM não é isso, é outra forma de projetar, mas é uma forma muito mais otimizada, né? Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Inteligência artificial, você comentou dessa possibilidade de substituição da inteligência. Vai ter muita gente vai ser substituída por inteligência artificial, mas quem se deixar substituir. Mas como você vê a inteligência artificial auxiliando, de fato, o engenheiro calculista? Né? No dia a dia. Hoje você usa, por exemplo, inteligência artificial para alguma análise, para alguma interpretação de algum ponto? Você vê alguma otimização do seu trabalho com o uso da inteligência artificial? Então, no cálculo estrutural em si, eu acredito que o software ele já faz muita coisa para a gente. Porque a inteligência artificial, ela meio que vai te ajudar a interpretar dados do software, porque ele já entrega muita coisa pronta. Porém, no nível que nós temos a inteligência artificial hoje e para engenharia, eu não costumo utilizar, não terceirizo uma análise estrutural para uma IA. Eu já tentei, já fiz vários testes com várias IAs diferentes. Faça análise aqui desse projeto estrutural, me dê um feedback. E aí, quando eu vou com a minha sabedoria, com a minha ciência e comparo com o que ela sabe, ela ainda está muito defasada. Ou seja, ela tem potencial, a pessoa vê. Que inclusive é interessante, né? Que eu falei que está defasada, mas às vezes a análise dela é melhor do que de muito engenheiro. Olha isso. É melhor do que muito engenheiro. Sim. Então, ela está defasada, mas a pessoa vê que ela tem potencial. Eu não consegui desenvolver num potencial que seja bom e que eu consiga confiar 100%. Não, ainda não. Mas o que a inteligência artificial me auxilia mais é mais na gestão do escritório. Por exemplo, contrato a gente consegue auxiliar, proposta a gente consegue auxiliar, identidade visual, materiais de apresentação.
tudo isso a IA ela tem nos ajudado muito, Uhum. né? Então, nessas questões, a IA ela tem sido excelente para a gente. Agora, no cálculo estrutural, eu acredito que ainda não está 100%. O que é que eu acredito que vai vir para o futuro? Já vou cantar essa bola aqui. Não sei se alguém já falou. Provavelmente todos os softwares, esse PKTQ, esse Eberic, vai ter um módulo de IA. Vai ter alguma coisa de IA, que ele vai te ajudar a interpretar resultados, né? Você vai colocar uma entrada ali daquilo que é padrão, né? Por exemplo, se você vai fazer uma estrutura, dependendo do porte da estrutura, você já tem, pela sensibilidade estrutural, um feeling de como é que aquela estrutura vai sair. Se ela está superdimensionada, se ela não está, se precisa revisar alguma coisa. Então, eu acredito que já vai ter esse módulo que vai dizer, ó, você precisa revisar isso aqui pode melhorar, isso aqui não está tão bom. Então, acredito que vai ser por aí e isso vai ser incluído nos softwares. Acredito que será assim no futuro. Se não ia, vai ser, porque o pessoal da Múltiplos tá te assistindo. E você é quase um representante da CIP aqui no Brasil. Então, mas é isso, é essa a essência. A gente precisa realmente. E tudo bem. Eu acho que esse é um ponto interessante. A gente precisa utilizar as ferramentas. Não abra mão de aprender. Não abra mão de saber interpretar uma estrutura, de pensar no comportamento estrutural das coisas. Mas usar essas ferramentas a nosso favor é essencial. E o engenheiro vai ser substituído por IA aquele que se deixar ser substituído. Cara, e eu vou te dizer uma coisa, né? Eu tava conversando com o meu professor, que foi meu orientador de TCC, ele falou que eu perguntei como é que tá os alunos hoje em dia, né? Porque já fazem 10 anos, né, que eu estive na faculdade, Sim. então é um tempo muito grande, teve essa revolução da IA, e ele falou para mim que tá um caos na faculdade, porque todos os alunos só querem fazer lista de exercícios com IA, só quer fazer trabalho com IA e muitas vezes colam na prova com IA. E a IA ela deixa rastro, aí o professor consegue Sim. visualizar. Mas isso aí eu acho que nem é o grande problema. É o cara, vou colar, vou fazer o trabalho com IA. O que é o grande problema é que a faculdade de engenharia, com todos os problemas que ela tem, não ensina a prática, não ensina o que é realmente na obra. Mas ela ensina uma coisa, e você provavelmente vai concordar, ela ensina o engenheiro a se virar, ensina o engenheiro a pensar. Você pode dar o que for. Olha, não sei fazer essa xícara aqui. Dê para um engenheiro que uma semana ele consegue fazer uma xícara. Eu não sei como é que monta um podcast dele. Dê para um engenheiro que uma semana ele monta um podcast para você. Eu não sei como é que faz uma televisão. Ele vai dar um jeito, porque na faculdade, pelo nível de complexidade que tem as disciplinas, você acaba encontrando solução para tudo. E esse é o grande diferencial. Não te preparou para a prática, mas ela te preparou para tu resolver qualquer problema que apareça para você. E aí com a IA tá perdendo a coisa que é mais importante da engenharia. A essência da engenharia. Que é o pensamento crítico do engenheiro. Isso é sensacional. E por que o engenheiro, o bom engenheiro, o engenheiro que foi forjado, né, com essa essência de eu tenho que resolver problema. Eu não preciso saber eu não preciso saber o que é, como que faz. Eu preciso saber como resolver. E para isso você vai procurar um parceiro, vai procurar isso, você vai resolver problema. Aí eu não sei fazer a xícara, mas eu sei que se eu encontrar o cara que faz a louça, o cara que faz... A minha xícara personalizada, é o melhor exemplo, né? Pô, eu comprei a xícara num lugar, eu não sabia fazer personalizado, mas eu encontrei uma pessoa que entregava a etiqueta que colava aquele personalizado. O espírito da engenharia é isso, é montar realmente as pecinhas, juntar tudo isso e encontrar a solução. E jogar na IA e falar assim, IA, faz uma xícara para mim. Você perde a criatividade de fazer a xícara, o negócio básico, a solução básica. O engenheiro, eu já vi muitos colegas que foram pro banco, trabalhar em banco. O cara formou em engenharia porque é uma pessoa que está acostumada a resolver problemas. As listas de exercício, que a gente tinha lá 50 exercícios para fazer no final de semana de cálculo, não era para você aprender só cálculo. É para você aprender a se virar. Correr atrás mesmo. E não entregou 50? Ó, meu amigo, é 50 tudo ou zero se ficar faltando, entendeu? Eu só analiso a sua lista se tiver todos os exercícios prontos. Então tinha um teor assim, que é pra você aprender a se virar, a juntar com as pessoas e ir atrás. Perder essa essência, jogar tudo no IA, aí a engenharia realmente vai por água abaixo. E a gente tem que conscientizar. Recentemente fui orientador de um aluno, e eu fui orientador de alguns alunos, né, para entrega de TCC e tudo mais, fui orientando os meus e participei das bancas de correção. E aí, numa das bancas, o aluno fez o TCC inteiro em A, bonito,
Ele colocou os prompts lá, formate no padrão, faça não sei o quê, mas tinha cara de IA. E aí eu falei, não, beleza, IA, né? Ah, não, eu usei para algumas coisinhas. Não, tudo bem, mas beleza, deixa o seu trabalho aqui. Eu quero que você apresente o seu trabalho agora. Você fez, não fez? Então me apresenta. Me fala do que você está abordando. Qual foi a sua linha de pesquisa? Como que você chegou nesses resultados? Tentou, deu um... Falei, cara, você não leu seu trabalho. Você não leu seu trabalho, você não fez o mínimo que você devia fazer. Você já se livrou do braçal. E eu nem tô cobrando que você fizesse esse braçal com tanto afinco. Mas o que você tinha que fazer, que era o seu papel de entender, de apresentar, né, as teorias e de forma prática e os resultados, você não está apresentando. Infelizmente, por mim, você está reprovado. E eu reprovei o aluno do TCC por conta disso. Porque é o mínimo. Pô, a IA, as ferramentas estão aí para otimizar todo o resto. Se nem o resto você quer fazer, cara, você não está apto. Na época do TCC, aí na reta final, fica só com a filosofia. Fica mais 6 meses pensando aí. E pelo menos que sirva de aprendizado para você tentar sair um profissional melhor. E ter sempre em mente que a gente não está pronto, né? Tenha em mente que você não está pronto, mas que você tem condições de ficar. Eu acho que essa é uma boa dica, né? Ninguém nasce pronto. Você não precisa ter a confiança de resolver qualquer problema. Você tem que saber como ficar pronto. Como solucionar os problemas. Aí, tendo isso em mente, muita coisa muda, a gente tem resultado, as coisas acontecem. Mas agora eu queria que você falasse sobre empreender. Você é um empreendedor, afinal. Você falou que começou a trabalhar com cálculo estrutural lá desde a época da faculdade, mas desde a faculdade você empreende, você tem seu escritório. Como que foi essa entrada no empreendedorismo e principalmente como que é empreender na engenharia? Porque a gente sabe que é diferente. O cara que sabe calcular a parte de cálculo estrutural, né, dimensionar tudo, às vezes ele não sabe calcular o preço, o imposto, as variáveis, o tempo de execução. Então, é mais difícil do que você empreender vendendo pastel, coxinha e tudo mais. Como que foi esse passo para você e como que você se preparou para isso? Então, na faculdade, eu comecei a fazer cálculo estrutural para meus colegas que eles já tinham se formado e executar a obra, não sabia fazer cálculo estrutural, eu já sabia fazer, então a gente fez essa parceria, tinha pessoas que me supervisionavam, né, para que eu fizesse da forma correta, né? Então eu já comecei a fazer projeto estrutural na faculdade, né? E é até interessante, né, dessa questão do empreendedorismo, eu era tão cru, não sabia o que eu estava fazendo, que o pessoal perguntava: ó, quanto é que tu cobra para fazer esse projeto? Eu falei, não sei. Tu me paga quanto tu quiser. Oh, Deus. Os 6 primeiros projetos que eu fiz, eu não recebi nada. Gente, mas o povo é ruim também, dava R$50 pelo menos. Nada. Aí no 7º eu falei, peraí, eu vou cobrar. Aí eu me lembro, cobrei bem barato, eu não sabia cobrar, era uma casa de 400 ou era 500 metros quadrados, e eu cobrei 3.500. E o cara pagou à vista. Quando eu vi aquele dinheiro no meu banco, eu falei, caramba, eu tô rico. Eu ganhava R$700 na faculdade. R$700 era 3.500 era 5 vezes o que eu ganhava mensalmente. Falei, caramba, eu tô rico. Falei, essa veia aqui que eu quero. Não quero estar trabalhando como CLT, não quero estar trabalhando para os outros, é isso aqui que eu quero. Sendo que a jornada do empreendedor ela é muito complexa. E aí eu comecei a empreender, comecei a fazer os cálculos estruturais e eu tive a proeza de querer mexer com obra. Eu posso dizer que talvez esse aí foi um dos maiores erros que eu tive na minha vida. Porque o pessoal sempre diz, o dinheiro tá na obra, o dinheiro tá na obra. E aí você pensa, você como calculista, você olha, o dinheiro tá na obra, então eu como calculista eu tenho que estar na obra, tenho que fazer obra. Sendo que eu fui mexer com obra, a primeira obra que eu fiz, eu levei um prejuízo de R$15.000. Para uma pessoa que não ganhava nada, R$15.000. Hoje em R$15.000 para mim, tipo, ok. Depois de 10 anos, tipo, não é nada de outro mundo. Mas R$15.000 para um recém-formado que ganhava R$700 por mês, você vai dizer, meu Deus, eu fali. Eu morri aqui, eu fali. Né? E aí eu comecei a perceber isso. Mas como foi que eu paguei esses 15 mil? Eu paguei com projeto. Fui fazendo projeto estrutural e paguei esses 15 mil. Até que chegou um ponto que eu trabalhava com obra e eu tenho uma vida missionária na Igreja Católica muito forte. Então, para mim, a prioridade da minha vida não é meu trabalho. A minha prioridade é a minha vida espiritual com Deus, é a missão. Então, o que é que acontecia? Quando eu trabalhava com obra,
eu tinha obras fora da cidade, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, não dava tempo de orar, não dava tempo de ler a Bíblia, não dava tempo de fazer nada. Eu saía correndo, ia para a obra para chegar lá primeiro. Chegava lá, organizava, aí tinha profissional que faltava no dia, tinha profissional que estava enrolando, tinha profissional que estava querendo me testar, né? E a obra não ia para frente. E aí, enquanto isso, eu saía de 5 horas, chegava em casa 7 horas da noite, ia trabalhar com projeto, né? À noite, então praticamente a minha vida inteira era obra e projeto à noite. E aí o que foi que eu percebi? Eu estava ganhando mais dinheiro com projeto do que com obra. Falei, peraí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? A obra, ela tá me sugando todas as minhas energias, porque a obra, ela não suga só a energia física, mas ela suga o seu emocional, porque você está o tempo todo lidando com o cliente, lidando com o fornecedor, lidando com a mão de obra. Então, é o tempo todo, é uma energia Vital mesmo, espiritual, vital, que puxa de você absurda. E eu não estava tendo liberdade para fazer exatamente aquilo que eu queria, que era ser missionário e viver para Deus. Então eu falei, vou abrir mão disso. Então eu abri mão de obras que eu tinha. Eu falei, ó, toma conta aí dessa obra com o meu antigo sócio, eu vou trabalhar só com projeto estrutural. E aí comecei a trabalhar só com projeto estrutural. E aí, pasme, comecei a trabalhar melhor, ganhar mais e trabalhando menos horas do que quando eu trabalhava antes. Sim. É porque eu fui para ver que é aquilo que estava me dando resultado. Então perceba que eu tive momentos ali de baixos, onde inclusive quando eu trabalhava com obra, teve a pandemia, a gente teve uma dívida ali de uns 17 mil reais ali no meio do caminho, porque os clientes sumiram, na época ali do lockdown e tal, e a gente conseguiu depois pagar essa dívida aí também com o projeto, né? Parece que era meio que a obra sugava o dinheiro que o projeto dava, né? Uhum. Eu tinha um faturamento elevadíssimo, né? Então, com o projeto estrutural, tirava ali 10, 20 mil reais por mês de faturamento, e com obra você tirava quase mais de 1 milhão por ano. Então o faturamento da obra infla seus olhos, você diz, caramba, obra é o que dá dinheiro. Mas quando eu ver o que botava no bolso e o que aquilo sugava de você, e se tivesse um erro, o que puxava de você era uma coisa absurda. Então eu falei, vou trabalhar com projeto. Aí comecei trabalhando com projetos. E aí no projeto, infelizmente, a faculdade ela não prepara você para fazer o projeto, mas também muito menos para você empreender. Aí você vai aprendendo ali, acertando, errando. E uma coisa que eu sempre investi na minha vida foi conhecimento. Cara, para eu fazer uma coisa, eu sempre tentava puxar o máximo possível de conhecimento para que eu fizesse, e quando eu fizesse, eu já tivesse uma probabilidade mais alta de acertar. Porque você vai errar. A empreender, esqueça, você vai errar. Você pode fazer o curso em Harvard de empreendedorismo, mas você vai errar. Mas quando você estuda, você erra menos. Então eu ia nesse intuito, eu vou estudar para errar menos, estudando, e errava menos. Então, o que me ajudou nessa parte do empreendedorismo foi eu estudar antes de executar. Então, tudo que eu ia fazer, eu já tinha ciência do que era, e ia tendo a coragem de fazer acontecer, porque tem muita gente que estuda tudo e não coloca nada em prática. E o que eu falei no início, eu acredito que meu grande superpoder não é os meus talentos, é a constância. É de saber o que precisa fazer e conseguir colocar em prática. Porque entre você saber e você praticar e executar é totalmente diferente. Sim. E Jesus fala, ele até compara, e até vai ser bom aqui pro podcast, essa questão da rocha, que ele fala que um homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento forte e ela fica firme. Por quê? Porque esse é o homem que leu e colocou em prática a lei. Já o homem tolo, o homem imprudente, é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Porque quando vem a tempestade, bate na edificação e ela desmorona. Porque esse é aquele que leu e não praticou. Sim. E aí essa é a grande diferença. Esse é o grande superpoder. É você edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, mas colocar em prática o ensinamento que ele diz. Do mesmo jeito na engenharia. É você obter o conhecimento, mas colocar o conhecimento que você adquiriu em prática, porque senão você está edificando a sua casa sobre a areia. E vai desmoronar um dia. Com certeza. Acho que essa é a missão, né? Quem não crê é um pouco mais difícil, mas
mesmo assim, interprete Jesus como um coach. Não, pelo amor de Deus. Não, se você é ateu... Não, pelo amor de Deus, né? Não, um mestre, Um sábio. Isso, um sábio. Mas coach é bom, tá? Nada contra coach. Enfim... Mas a verdade é que o que ele ensina é para todas as áreas da nossa vida, né? Os ensinamentos dele realmente, se a gente só pensar um pouquinho, tentar só interpretar um pouquinho de tanta coisa que ele fez e tanta mudança, e o mundo nunca será o mesmo depois de tudo que ele fez, e a transformação na vida do mundo, ele deu a sua vida por nós. Então a gente tem isso, ter ele como esse mestre de ensinamento, a gente consegue traduzir muitas coisas, trazer significados diferentes, né? E esse critério da responsabilidade, de tudo que a gente veio falando, tá baseado nisso, né? Edificar sobre a rocha é você realmente fazer um projeto de fundação de forma adequada, é edificar de fato uma casa na rocha, não literalmente, mas já era um ensinamento que Jesus trouxe pra gente. Então, assim, a gente precisa ter sempre muito, muito isso em mente, isso muito vivo. E aí você comentou da sua vida missionária. Você ainda tem essa vida missionária? O que você faz hoje atualmente em relação a isso? Como que funciona a sua relação com Deus no seu dia a dia? Como que tem sido isso? Cara, é interessante isso aí, da vida missionária. Em 2016, eu tive uma experiência com Deus, né? Antes eu era quase um ateu, tem até um colega meu que ele diz, eu sou um ateu que reza. É um ateu que às vezes faz algumas orações ali pra ficar com a consciência limpa, mas não crê muito. Eu era assim, até que eu tive essa experiência e eu decidi entregar minha vida para Deus. Eu quero aquilo que Deus quer, né? Seja algo que eu não queira ou seja algo que eu queira, né? Então eu resolvi fazer isso. E durante toda a minha trajetória, eu sempre busquei o direcionamento de Deus para todas as ações que eu ia fazer. Por exemplo, quando eu estava saindo da faculdade, até uma história que às vezes até me emociona assim quando eu falo, né? Porque, tipo, de onde eu saí para o que eu tô hoje, eu vejo que é a mão de Deus. Eu estava saindo da faculdade, eu não tinha dinheiro, não tinha onde cair morto, não tinha perspectiva de trabalho, era eu por eu mesmo, né? Eu não tinha familiar, não tinha nada. E eu tinha uma empresa, que era uma empresa de estruturas metálicas, que eu queria muito trabalhar lá. E eu recebi uma proposta para trabalhar nessa empresa de estruturas metálicas que eu queria, era o que eu queria. E aí quando eu recebi a proposta, prontamente eu falei, vou, é isso que eu quero, nem pensei, podia pagar 3 mil reais, eu ia. E aí eu me lembro que eu fui orar e pedi a Deus um direcionamento para que ele pudesse dizer se era aquilo que ele queria ou não. E ele claramente disse não. Aí eu falei, caramba. Poxa, então, mas eu queria tanto. Eu nem pensei muito, eu falei, não, pronto, deixei de lado. Sim. E como eu falei aqui a história, né? Passei por muito perrengue, né? De dever, de não conseguir viver bem na engenharia no começo. E isso aí eu tenho certeza que se eu tivesse entrado para ser CLT naquela empresa, eu não estaria agora aqui nesse podcast. Eu não teria 5 mil alunos, eu não teria mais de 1.000 projetos em quase todo o Brasil, eu não teria mais de 300 mil seguidores ali, engenheiros que me seguem, que são alcançados. Eu não teria centenas de alunos que são experts, faturam mais de 10 mil reais por mês, que tem a vida da sua família transformada. Tem aluno meu, o Derivan, que eu acabei de falar, ele falou para mim que trabalhava com obra. Ele saía de casa, a filha dele estava dormindo. Ele chegava em casa, a filha dele estava dormindo. Hoje ele trabalha com projeto. Ele trabalhando com projeto, ele acorda, leva a filha no colégio, toma café com ela, fica com a esposa, leva a esposa no trabalho, depois vai trabalhar com seus projetos, volta, vai pegar a filha, vai pegar a esposa, almoça com a esposa, trabalha com o projeto. Quando vai para uma viagem, se não der, leva o computador e faz ali o seu trabalho. Tem flexibilidade, tem liberdade geográfica de tempo e consegue viver bem. E para mim, essa é o meu propósito com o ensino na internet. E isso me faz ver que realmente foi a mão de Deus, que ele falou, não vá para isso, porque se eu fosse para aquilo, eu não estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, às vezes, uma porta que estava aberta e que Deus fechou, é para abrir algo muito maior para você no futuro. E mesmo que não tivesse aberto, mesmo que hoje eu tivesse no perrengue, mesmo que hoje eu não tivesse conseguindo ganhar dinheiro, eu ia glorificar a Deus, porque o que Deus tem pra gente não é aqui nessa terra. São Paulo ele vai dizer que
o, o homem ele é digno de pena, é digno de pena o homem que tem como visão aquilo que Deus pode fazer somente aqui na Terra. O que Deus ele tem para nós é muito além do que o que a gente está vivendo aqui. Eu posso alcançar e fazer os maiores prédios, fazer os estádios, viver de milhões de viver com milhões de faturamentos na engenharia, mas se eu perder o céu, de nada adiantou. Não valeu nada, né? Se eu não tiver amor, de nada adiantou. Então, tudo isso que a gente faz é tendo um propósito maior. E aquilo que a gente faz pode dar certo, pode dar errado, mas a gente sabe que o final, se eu tiver na vontade de Deus, ele é garantido. E aí a gente vai ver que, como São Paulo fala, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que viveremos, que há de vir. A glória que viveremos eternamente. Isso é o que a gente quer. É isso que a gente quer. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que Deus colocou no nosso coração, todo o resto é acrescentado, né? A gente viver com propósito, acreditar naquilo que a gente faz, na transformação das vidas das pessoas, cara, é muito gratificante. Quando você encontra uma pessoa e fala, cara, aquilo que você me falou tal dia mudou tudo, mudou meu rumo. E, cara, não fui eu que falei, foi Deus que colocou ali. Deus que nos proporcionou esse momento de estar trocando e eu falei aquilo que transformou. Então, a glória é de Deus. Sempre a glória vai ser dele. É muito doido. O nosso podcast é um canal de bênçãos mesmo, né? A gente coloca a isca para falar de engenharia, mas a gente não vai falar só de engenharia. A gente tem que falar daquilo que nos move mesmo, de fato. Aquilo que traz resultado. E resultado não é dinheiro, não. Dinheiro é ferramenta para a gente abençoar a vida das pessoas, ter prosperidade, fazer as pessoas prosperarem. Isso é uma ferramenta, mas o que Deus tem guardado para a gente é muito maior. E quando a gente está alinhado com o que Ele separou para a gente, cara, é muito doido. Vai acontecer provação, vai acontecer dificuldade, vai acontecer muita coisa, mas o que Deus preparou para a gente é extraordinário. A gente está às vésperas do nosso evento. É um evento que não é por dinheiro, não é por propósito. Deus colocou no nosso coração, quando a gente desenhou o código da construção, a gente quer transformar a vida das pessoas, de gente que não teve essa visão de ter resultado, que trabalha muito e não tem resultado nenhum. A gente quer mostrar como ter resultado. A gente sabe que a gente vai transformar muitas vidas. E aí alguns amigos meus que compartilham dessa nossa mesma fé, falou, cuidado, se prepara, só se prepara, mas se mantém firme. Não desvia não, porque vai ter dificuldade, vai ter prova, vai ter desafio. Nos últimos dias, cara, vai ter soco no estômago. Mas se prepara, não desvia não, que vai transformar a vida de tanta gente. Você vai ser canal de bênção para tanta gente que o resto é resto. E eu sinto isso em você, né? Tem muito desafio na vida, tem muita dificuldade, tem muita coisa, mas, cara, você é bênção na vida de muita gente. É uma transformação na vida de tanta gente que você traz. O videozinho que você ensina a fazer o sobradinho é transformação na vida do cara que vai construir o sobradinho, do cara que vai projetar o sobradinho, do cara que vai mexer o concreto daquele sobradinho. O impacto daquilo que a gente faz é muito grande. Então a gente não pode perder a nossa essência mesmo, de entregar o melhor e estar com o coração aberto para isso, né? Acho que depois disso, qualquer coisa, o resto é resto. A verdade é essa. A gente tem isso como premissa, o resto é resto. Para caminhar para o fim aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Estrutura na Real, da pós-graduação, do alcance disso hoje, né? Então, o Estrutural na Real é um canal de bênção, realmente. É a forma da pessoa ter um primeiro contato, a pessoa que nunca trabalhou com software, com dimensionamento estrutural, ter esse contato e ter a sua vida transformada através da engenharia na real. Muito bom. Então, Estrutural na Real cara, é algo que eu carrego assim no coração, porque foi algo que mudou a minha vida e também mudou a vida dos meus mais de 5.000 alunos aí. E ele é interessante porque a maioria das pessoas, quando chegam até mim, elas relatam que tem medo de calcular, que pensa que estruturas é um bicho de 7 cabeças, que pensa que nunca vai dar conta e vai ter coragem de colocar uma estrutura de pé. E aí, quando ela vê a metodologia que a gente traz, que a minha missão, qual é a missão de um mestre, de um professor? É tornar aquilo que é complexo, porque estruturas é complexo, em algo extremamente simples, em algo que é palpável, passo a passo.
E essa é a missão do Estrutural na Real, é pegar aquela teoria densa e transformar em algo extremamente prático, e desse algo prático, que é a técnica, de conseguir implementar também um sistema comercial para que ele possa viver disso. Então, esse aqui é o fluxo do Estrutural na Real. Você pegar a teoria da faculdade, tornar isso extremamente prático e você conseguir monetizar esse conhecimento que você tem pelo bom serviço que você presta para a sociedade. E aí, ele pega tanto as pessoas que nunca trabalharam com projeto estrutural, quanto as pessoas que acham que trabalham com projeto estrutural. Porque eu tenho esses dois públicos lá. Eu tenho um cara que nunca mexeu num projeto, nunca abriu um software na vida, e tem um cara que já trabalha. E aí, o cara que nunca mexeu, ele desbloqueia na estrutura, de cara, é isso que eu quero para minha vida. Aprendi, eu entendi como é que faz, vou fazer acontecer, tô ganhando dinheiro, então ele vai. E o cara que já trabalha, que às vezes acha, aí às vezes ele vê um vídeo meu e ele vê, pô, eu não faço isso aqui. Aí depois vê outro vídeo meu, vê, cara, eu não detalho dessa forma. Aí vê outro vídeo meu, eu não faço a concepção dessa forma. Ele começa a ver, né, que existe uma diferença entre o que ele tá atualmente e o que ele pode se tornar. Ele entra no Estrutural na Real. E é interessante que vários, eu tenho centenas de depoimentos disso aí. E aí o cara fala, cara, o meu projeto era um antes e outro depois de Estrutural na Real. E tem pessoas que recalculam os projetos que elas entregaram. Teve uma pessoa que recalculou, ela falou que ela conseguia economizar 50 mil reais. E aí ele falou, eu tive pena do meu cliente. Não vou falar ele, senão ele vai pedir o reembolso. Eu tive pena do meu cliente. Aí teve outra pessoa que dizia, Waldner, eu passava um mês em um projeto, no software. Agora eu faço em 3, 4 dias. Porque aí ganha produtividade. Tem pessoas que, Waldner, eu chegava na obra, o pessoal só reclamava de mim. Porque o detalhamento não dava para ler. Era tudo claro, não conseguia detalhar bem. E agora o pessoal liga para mim, dizendo que meu projeto é bom e que nunca vi um projeto dessa forma. Então, essa é a grande mudança, né? Do antes e do depois. E aí entra a pós-graduação. A pós-graduação, ela surgiu depois que eu acho que eu já tinha uns 4 mil alunos no Estrutural na Real. Eu rodei uma pesquisa com os alunos e eu perguntei, fora aquilo que a gente ensina no Estrutural na Real, o que é que vocês têm mais de demanda no mercado? O que é que o mercado mais pede para vocês? E aí eles me relataram, o que mais pede é concreto protendido, reforço estrutural e estrutura metálica. Aí alguns falaram, pré-moldado, alvenaria estrutural, mas era a minoria. Falei, tá bom, vou fazer uma pós-graduação, onde você vai aprender concreto armado, de forma mais profunda, tanto para obras de até 5 andares ali, que é o intuito de Estrutural na Real, como para prédios de múltiplos pavimentos. E você vai aprender reforço estrutural, vai aprender recuperação estrutural, vai aprender proteção, e vai aprender metálicas. E aí a gente criou a pós-graduação, onde eu convidei professores todos com a mesma pegada nossa de ter didática, de pegar a teoria e transformar em algo simples, né? Para que esse aluno ele se torne um profissional completo. Porque às vezes o cara faz concreto armado, mas aparece uma demanda de metálica. Ele repassa. Faz concreto armado, mas apareceu um vão de 17 metros para ele vencer com uma viga de 60 centímetros. Não dá para fazer com concreto armado. Então, ele repassa, não pega esse projeto, ou fica com medo de fazer, ou faz errado. Então, um intuito da pós-graduação é transformar ele em um profissional completo. E hoje a gente também está com um novo projeto, que é a Scale Pro. Scale Pro é a nossa mentoria, onde a gente ensina o cara a ganhar dinheiro com isso, a captar clientes, a ter um sistema previsível de captação de clientes recorrentemente para projetos, né? Projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, mas é um sistema para projeto, a gente tem alguns mentorados também. Não, perfeito, cara. É isso, tá alinhado com o que você acredita. Eu acho que esse é o caminho. O que você enxerga pro futuro aí da engenharia no Brasil, principalmente engenharia estrutural? Então, como eu falei, né? Eu acredito, assim, que os próximos tempos, assim, de estrutura, até pegando aqui a modernidade hoje em dia, né? Se a gente pegar o tempo atual, quando eu comecei a fazer cálculo estrutural, eu tinha quase que implorar para o cliente fazer um cálculo estrutural. Porque ele dizia, o pedreiro faz. Porque realmente, para deixar uma estrutura de pé, um pedreiro deixa de pé, se for uma estrutura simples. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Veio o boom das arquiteturas modernas. Os arquitetos começaram a fazer balanço, vão de 10 metros, o pavimento todo desigual, viga de transição, pé direito duplo, e os pedreiros começaram a recuar. Opa, porque eles começaram a fazer e várias patologias aconteciam, chegava o cálculo estrutural e cobrava muito mais caro no reforço estrutural do que o projeto estrutural que era para ser feito. E aí veio o boom dos arquitetos e os arquitetos começaram a gerar muita demanda
para os cálculos estruturais. Inclusive, eu amo arquiteto. Tem muita gente que briga com arquiteto. Eu sou o tipo de profissional que o arquiteto botou um pilar onde poderia ser um balanço e ia ficar mais bonito. Eu digo, ó, tu não quer tirar esse pilar, não? Olá. Porque é o contrário, né? Geralmente o engenheiro bota pilar, tu não quer tirar esse pilar, não? Vai ficar mais bonito aqui na fachada, aqui nessa área gourmet. Então eu falo com o arquiteto para tirar pilar, para priorizar a estética dele, porque eu quero ter esse cara como meu parceiro. Esse cara é meu principal parceiro, é o cara que mais gera demanda, é o cara que, se não fosse por ele, muitos projetos que eu faço, eu não iria fazer. Que ia só confiar no pedreiro. Ele ia só confiar no pedreiro. Então ele deixa a estrutura mais ousada, mais bonita esteticamente, e aí entra a mão do engenheiro estrutural para fazer isso. Que antes engenheiro estrutural era só para prédio. Sim. Hoje engenheiro estrutural pega casa. Eu pego várias casas térreas. Sim. Sobrado. Praticamente 80% dos nossos projetos é casa térrea sobrada. Né? Então, eles criaram uma grande demanda. E o que eu tenho visto para o futuro é que os arquitetos eles vão ousar ainda mais. Por quê? Porque tem a questão das redes sociais, que é o que é instagramável. Antigamente uma pessoa ia fazer uma obra, ela só pensava na funcionalidade. Não pensava em deixar uma estrutura bonita. Não pensava em deixar uma arquitetura, uma fachada bonita, um ambiente integrado, um ambiente aconchegante. Não. Tem que ser funcional, tem que ter circulação de vento, tem que ter 4 quartos, pronto, é isso aí, acabou. Então não tinha muito esse cunho estético, mas com o boom das redes sociais, a pessoa que antes estava satisfeita com a casinha simples, ela vê a fachada que o arquiteto fez e se encanta com aquilo e diz, ó, eu quero aquilo. E, consequentemente, os arquitetos vão começar a usar ainda mais. Sim. E aí o cara que só domina concreto armado, ele vai começar a perder espaço. Ele tem que dominar concreto armado, ele tem que dominar proteção, ele tem que dominar uma estrutura metálica. E outra, principalmente aqui em São Paulo, não tem terreno. Sim. E o cara quer estar na cidade. Então, muitas famílias que vão comprar, elas compram um imóvel, elas vão querer retrofitar o imóvel. Ela vai querer fazer um reforço estrutural, tirar uma parede, tirar um pilar. Então, o calculista também tem que ser dessa parte. Então, eu vejo que existe uma grande demanda crescente dessa parte. Proteção, metálica e também dessa parte de retrofit, de reforço estrutural, que é algo que, sem dúvida, vai aumentar cada vez mais. Então, eu já tenho que dar a dica de ouro. Tá perdendo tempo se ainda não entrou na pós-graduação. Tá perdendo tempo e tá perdendo mercado. Já pega a visão aí. Qual que é a duração da pós-graduação? Pós-graduação ele pode fazer no mínimo em 12 meses e no máximo 18 meses. A ideia da pós-graduação é ela ser diferente do que é no mercado tradicional. Tu chegou a fazer alguma pós-graduação? Foi não precisa falar instituição, mas foi tradicional. Uma instituição tradicional. Foi. Geralmente as instituições tradicionais, o que é que faz? Ela geralmente vai ter uns 18 meses, vai ser praticamente 12 meses só de revisão do que você viu na faculdade. Aí você vai ver concreto 1, concreto 2, concreto 3, e aí entra nas estruturas especiais, de uma parada mais aprofundada. E aí depois vai ver fundação 1, fundação 2, tudo manualmente. Aí que você vê pouca aplicabilidade. Dá até para aplicar, mas você não vai ter produtividade, porque você não usa o software. A nossa ideia é remir o tempo, é fazer com que o cara entre hoje e 3 meses depois ele já consiga fazer o primeiro projeto dele. Então ele entra hoje, ele vai aprender o cálculo manual, depois ele vai aprender a fazer estrutura no software e depois ele vai aprender a fundação. Então 3 meses ele já consegue atuar no mercado. Aí depois a gente vai lapidando o cara. E ele vai crescendo. Em 12 meses a gente consegue fazer com que ele aprenda a fazer prédio, consiga aprender reforço, estrutura metálica e proteção. Então o foco da gente é o foco naquilo que tem demanda de mercado. Eu vi que tinha demanda de mercado, então eu ensinei aquela estrutura. Claro, não vou ser hipócrita e dizer, você vai sair especialista em estrutura metálica. Não, porque metálica tem um mundo. Você vai sair especialista em fazer as estruturas metálicas mais comuns de mercado. Sim. Que foi a que eu vi. Então, a nossa pós, ela atende uma demanda de mercado. Perfeito. Então, tem essa demanda de mercado. Por exemplo, sei lá, tem demanda de silo. Mas são poucos locais que tem silo. Então não vou ensinar. Vou ensinar o cara a fazer galpão. Galpão em todas as cidades do Brasil tem galpão. Em todas as cidades do Brasil vai precisar de um cálculo estrutural de galpão. Então isso aí foi o que eu ensinei. Entendeu? Então esse é o foco da pós. Não perca tempo. Já se inscreve na pós aí, cara. Concreto Conversa é para isso. É para você entender para onde que você vai. Tem muito aluno meu, tem muito ex-aluno que tá meio sem rumo ainda. Pô, não sei para que área que eu vou. Não sei se eu vou tocar obra. Se eu fosse você... Falei, Washington, eu vinha pro
Cálculo estrutural. É fácil? É o mercado mais fácil? Não, cara, não existe mercado fácil. Você tem que estar preparado. Só Aham. isso. A Isso. facilidade é proporcional à sua vontade de se preparar. É, Acabou. Quanto mais vontade você tem de se preparar, mais fácil vai ser pra você superar qualquer coisa. Mas que vale a pena, vale. é Eu não isso tenho aí. dúvida. Já manda um DM lá, ou vai no link da bio do Instagram, né? eng.wagner, ou no YouTube também É, tem os links, né? Você pode entrar em contato com a gente. o nosso episódio vai ficar em collab com o seu canal. Vai? Ah, legal. Então aí, cara, Vou botar na descrição, então. já fica É. na descrição, a gente deixa na collab. A gente vai fazer collab de tudo aí e, gente, aproveita, cara. Aproveita que é muito material bom. De graça, só olhar na internet já tem muita coisa, mas imagina o acesso que você tem, né? Ter essa conversa, a consulta, aquelas correções que você faz dos alunos que eu acho excepcional também. Ó, vamos otimizar isso, vamos fazer a análise de É. determinados projetos. Cara, isso faz muita diferença. Então, é realmente algo que é validado, que já funciona há muitos anos e que não tem nem o que falar. Para finalizar nosso programa, porque o que é bom sempre chega ao fim, eu queria que você falasse qual que é o que você vê como legado, o que você quer deixar de legado na engenharia e na sociedade. Eu já sei, porque o seu legado já está sendo deixado, mas eu queria que você compartilhasse o que você tem no coração. Então, nessa questão de legado, eu vou relatar uma coisa que eu sofri muito com isso aí no começo, quando eu não tinha rede social, não tinha nada, ficava pensando, qual é o meu propósito? O que é que Deus quer pra mim? Então, passei quase um ano parado, pensando em qual era meu legado e meu propósito, o que é que eu tinha pra fazer. E aí, chegou um dia, eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu legado, eu vou fazer o que tiver pra fazer hoje. E essa até é uma frase de Santa Teresinha, ela fala, só tenho hoje pra amar. Eu falei, é isso. Eu vou responder o que a vida me pede pra fazer hoje. E naturalmente foi construindo o legado. Então a vida me pedia hoje pra fazer um projeto estrutural, então fazia aquele projeto com a maior excelência que eu pudesse fazer, mesmo que o cliente tivesse pagado barato. Eu me lembro que uma vez eu tentei entrar nessa onda de, eu vou ganhar no volume. Que pessoas diziam, cobra mais barato pra tu pegar no volume. Eu fiz essa burrada durante uns 6 meses, um ano. E eu cobrava barato, eu passava muito tempo porque eu não conseguia entregar o projeto rápido porque eu tinha que otimizar a estrutura da pessoa, que eu entendia que aquilo ali era um bem para a vida dela, né? Então eu fazia aquilo ali com amor e fazia da melhor maneira possível, mesmo que eu não tivesse retorno. Depois vieram as primeiras turmas de estrutural na real. Eu dava com o maior amor possível aquela turma, como se fosse a última vez que ele ia ouvir de cálculo estrutural. Depois vieram as lives. Cara, eu já fiz mais de 500 lives. Eu sei, toda semana você tem live, tem semana que tem todo dia. Uhum. Já tiveram lives que eu fiz, a última agora, eu enterrei meu avô, que era o avô assim que eu tinha mais intimidade, e no mesmo dia eu fui fazer a live. Meio que assim, com o coração meio assim, eu sabia que tinha pessoas que precisavam de mim naquele momento, e eu me propus a fazer aquilo. Eu já fiz live no dia que eu tinha acabado com a minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente tinha acabado, e eu fiz live, triste, chorando, mas fui lá e fiz acontecer. E fiz por amor. Porque aquilo era o que a vida me pedia naquele dia. Eu não ficava pensando, o que é que eu quero pro futuro? O que é que eu quero para legado? Não, eu tinha aquela atividade para fazer naquele dia. E aí isso diminui a ansiedade, você não fica pensando o que é que você vai ser, o que é que você precisa. Ele coloca no agora. Porque o amanhã eu não tenho, o ontem já passou e eu só tenho hoje para amar. Então, o meu legado é fazer com amor tudo aquilo que eu precisar para fazer hoje. E o que isso vai ter de consequência, aí é com Deus. A consequência. A consequência, você já tá colhendo as consequências, já tá vendo a consequência daquilo que você faz, e isso é excepcional. É muito legal você já ter esses feedbacks, falar assim, tá acontecendo, você já tá vivendo a consequência, o seu legado já está sendo deixado, e o impacto dele é muito maior do que você pode imaginar. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente transborda realmente na vida das pessoas, aquilo que a gente se dispõe a fazer, tem um impacto, enfim, excepcional. A gente só não pode ficar quieto, nunca. Né? É falar realmente, ó, o que eu faço é por amor, o que eu faço é por hoje. E o resto vai acontecendo. É muito bom. Waldner, muito obrigado. Só tenho que agradecer a sua presença, essa nossa conversa excepcional. Eu não sei nem quanto tempo passou nesse podcast. Eu não olhei a hora, eu dei uma coladinha agora. Mas agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda tá super corrida.
A gente vai ter mais tempo de qualidade, eu não tenho dúvida disso. A gente vai se encontrar muito em breve. Mas é isso. Deixe seu recado aí final para nossa turma. E o meu recado é só agradecimento mesmo pela sua presença aqui. Cara, eu que agradeço. Foi muito bom e principalmente muito bom lhe conhecer, né? É interessante porque às vezes a gente olha as pessoas na internet, né? E você coloca a pessoa na internet num pedestal. Mas às vezes tem um cara como você que é tão bom ou melhor do que eu e que tá começando agora. E eu tenho certeza que você vai se tornar grande também na internet porque você tem esse propósito, né? A pessoa vê que você faz por amor, né? E eu tenho muita honra aqui de ter meu primeiro podcast aqui, né? E ficar feliz aqui de poder conhecer você, conhecer sua esposa, a sua equipe. Quero também pedir para vocês aí que são meus seguidores, sigam o Magno, né? Depois tu vai falar aqui nas redes sociais, né? Sigam o canal dele. E, cara, vamos para cima, para cima fazer o que a gente tem para fazer hoje, que tem muito trabalho para ser realizado na engenharia. Com Tem certeza. muito trabalho. E é isso aí, galera. Do mesmo jeito aqui que a gente chegou em algum local, né? Que, como eu falei, né? Não sei se é o local que Deus quer ainda ou se vai ser algo muito maior, mas a gente já deu passos, né? Você também tem muito espaço para dar. Então, que esse podcast ele seja um incentivo para que você saia da inércia e comece a executar. Porque o grande poder não está em você saber o que precisa fazer, mas em executar. Então, quer que você saia daqui com uma ação para você fazer. O que é que eu preciso fazer diante daquilo que eu ouvi hoje? Se você sair daqui e tomar uma ação, isso aí vai se materializar e para mim já valeu a pena estar aqui nessa 1 hora e pouco aí que a gente tá junto. Gente, muito obrigado. Walter, mais uma vez, eu fico honrado de te receber. É realmente muito gratificante compartilhar a sua história, compartilhar a sua essência, compartilhar aquilo que às vezes a gente não vê tanto na rede social, né? A gente vê muita técnica, mas acima de tudo a gente tem que ver o humano por trás de tudo isso e entender o porquê você faz com tanta excelência, né? As coisas fazem muito mais sentido quando você fala o porquê. Eu faço por isso, por amor. Eu faço, acabou, né? A gente consegue, o reflexo disso fica muito mais forte. Então, muito obrigado mais uma vez. Você que ainda não nos segue, Engenheiro Magno, meu Instagram. Então, né, já me segue no Instagram. A gente compartilha também todo o conteúdo do Concreto Conversa. Concreto Conversa tem a página no Instagram, a gente compartilha alguns cortes. E o nosso canal aqui, Concreto Conversa no YouTube. Então, siga, se inscreva no nosso canal. Eu vou falar com pausa. Já me falaram, não fala tudo de uma vez, não. Fala com pausa. Então, se inscreveu? Próximo passo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que der. Com quem faz sentido, com quem não faz sentido, com o pedreiro, com o encanador, com o seu vizinho. Cara, todo mundo precisa ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, compartilhe, porque realmente é a forma da gente crescer, se fortalecer e fortalecer também aqueles que tenham contato com esse material. Então, muito obrigado. Os nossos vídeos também estão disponíveis no Deezer e no Spotify, então você também consegue ouvir o Concreto Conversa onde quer que você esteja. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.